Vendo aqui, misericórdia. Graças a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Por gentileza, fique de pé comigo, por favor. E abra no Salmo 39, do versículo 1 ao versículo 7. Antes de nós lermos a palavra, o nosso bispo fez um procedimento odontológico. Ele hoje me ligou, está tudo bem, amém? E tudo ocorrendo conforme a vontade do Senhor, amém? Você achou? Diz aí a palavra de Deus: disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca como uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei qual ao mundo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Escandeceu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Então, com a minha língua, dizendo: faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba qual frágil sou. Eis que mediste os meus dias a palmos, o tempo da minha vida, e como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Obrigado, Senhor, nessa noite pela Tua palavra, por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar, para abençoar, ó Deus, a cada um de nós, a cada um dos Teus filhos que saiu do seu lar para poder estar aqui, ouvindo a Tua voz, ouvindo a voz do Espírito, para juntos, ó Deus, recebermos o melhor do Senhor. Que nada impeça que cada um dos Teus filhos possa, ó Deus, sair daqui transformado pela presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar. Você viu aí que eu coloquei o título, né? Onde está a sua esperança? Texto da palavra de Deus. E eu fiquei, ontem teve um pastor pregando aqui na caminhada de fé, pastor Derossi, e ele estava conversando comigo sobre algumas coisas, e na nossa conversa veio o título da mensagem que está aí, não é? Eu fiquei com aquela palavra que ele me deu, e eu pensei na história de um homem bem conhecido, uma quinta-feira de todos nós, que é Davi. Se você ler todo o Salmo, não é? Alguns versículos, fala muito sobre a questão da angústia. O Salmo, ele representa ali a história de Davi, a história de Salomão, algumas coisas que são colocadas, Asaf, não é? Moisés, os filhos de Corá. Fala também do povo de Israel, dos inimigos, fala de muitas coisas. E eu achei interessante, de uma maneira, que mesmo sendo Davi um homem que foi segundo o coração de Deus, um homem que foi ungido, escolhido, ele, quando começa a citar os salmos, sempre ele fala da questão de angústia, não é? Se você na sua casa meditar em Salmos 4, versículo 1, ele diz: na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Se você for no 9, capítulo 9, versículo 9, ele vai dizer: o Senhor também é um alto refúgio para o meu oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Se você for Salmo 10, versículo 1, porque te conservas ao longe, Senhor, porque tu estás escondido em tempos de angústia.
Se você for no Salmo 18:6, na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus do templo, ouvi ele a minha voz, o clamor que ele fiz. Se você for no Salmo 20, versículo 1, diz: o Senhor te ouça no dia da tua angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E sucessivamente, vários salmos, até o 138, se eu não me engano, fala-se de angústia, de dor e de tristeza. E eu coloquei aí, não é? Dizendo que, do primeiro versículo que eu li para você, não é? Davi está falando que eu frearei a minha boca. Ele está dizendo que está determinado a manter silêncio enquanto sofre no falar, né, de algumas coisas que são de suma importância para que ele pudesse sobreviver diante da angústia, diante das dores, diante das lutas e diante das aflições que vinham sobre a vida dele. No Salmo 32, versículo 3 diz: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Davi está expressando ali a sua angústia, mas ao mesmo tempo, nesse salmo, ele está ali depositando a sua total confiança, não é? No Deus que ele serve. Do versículo 2 ao versículo 5, faz-se conhecer, ele diz: Senhor, o meu fim é um apelo para que Deus pudesse cuidar dele. Se você meditar em todo esse salmo, você vai entender que Davi, ao mesmo tempo que ele estava firme, ele sabia quem era Deus, ele tinha uns momentos de angústia e de dor que o levava até mesmo duvidar se Deus estava operando ou não. Nós estamos falando de um homem que com 17 anos tem uma vida totalmente transformada pela presença de Deus. Nós estamos falando de um homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de um homem que foi um dos maiores guerreiros. Nós estamos falando de um homem que, mesmo sendo quem ele era, passava por angústia, passava por lutas, passava por aflições, mas ele tinha certeza que Deus estava no controle da vida dele. Assim, amados do Senhor, nessa noite, somos nós que não podemos, diante das angústias ou das lutas, deixar de ter esperança que Deus está no controle para abençoar as nossas vidas. Se você seguir um pouco na sua casa e ler, do versículo 6 do capítulo que eu li para você ao 8, ele diz: a minha esperança está onde? Em ti, no versículo 7 que está aí. Davi tinha certeza, sabe que a sua única chance de livramento reside em Deus, mas como penso também que às vezes os problemas eles são impostos e colocados para nós, que passa a todos nós termos dúvida e muitas vezes termos aquele momento difícil que perdemos o louvor, que perdemos a vontade de orar, que perdemos a vontade de ler a palavra de Deus, porque bate uma angústia, bate uma dor, bate o desespero. É só eu que fico assim ou você também fica? Levante a mão. Às vezes da nossa vida, nós passamos por momentos que nós estamos abalados, estamos tristes, estamos passando por situações difíceis. E eu estou falando de um homem que não era para estar dessa maneira, não era para estar desse momento, mas ele tinha algumas coisas que o levava a estar assim. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos passando por aflições, nós não podemos desistir da soberania do nosso Deus que opera milagres e maravilhas na nossa vida. Você pode passar por lutas, aflições, mas nós não podemos perder a esperança que dias melhores vão acontecer e o Senhor vai nos abençoar. É essa certeza que nós precisamos ter. A palavra de Deus no 39, do 9 ao 13, ele diz: ouve, Senhor, o que? A minha oração. Eu já preguei uma vez aqui falando que tudo começa diante de uma angústia, de uma luta, é quando nós começamos a orar. O poder de Deus é derramado, Deus começa a nos curar, nos fortalecer diante de tudo que nós estamos passando. Davi permaneceu muitas vezes em silêncio durante algum tempo
de sua aflição. Davi não podia mais, diante do que ele estava passando, se esconder. Do primeiro versículo ele está dizendo que, devido a ele estar ali junto aos seus inimigos, ele se calou. Preste bem atenção. Ele se calou porque ele sabia que aqueles inimigos não poderiam ajudá-lo nem abençoar a vida dele. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver passando por qualquer coisa, não confie no mundo, não confie no ímpio, não confie nas pessoas, confie primeiro em Deus, que vai dar a resposta para a sua aflição. Nós não vivemos nem caminhamos dependendo de homens ou de mulheres. Nós dependemos com a nossa fé do Deus que é poderoso, que está aqui para nos abençoar. A grande certeza que Davi tinha, que aqueles homens que estavam ali, os seus inimigos, não poderia ser a representação do Deus vivo para abençoar a vida dele. Muitas vezes nós estamos dessa maneira, confiamos no que nós temos, confiamos em uma palavra, confiamos em algo que alguém prometeu, alguém quis dar para a gente. Não, nós caminhamos pela fé, e a palavra de Deus, sem fé, você já sabe de cor. Então viva simplesmente pela fé e na esperança que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Salmo 22, versículo 21 diz: salva-me da boca do leão, sim, livra-me do chifre dos bois selvagens. Salmo 118, versículo 21 diz: graças te dou, porque me ouviste e me tornaste a minha salvação. Ele tinha certeza que a salvação só tinha um único caminho, que era o Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos certeza nessa noite que a única salvação está naquele que vai voltar para buscar a sua igreja. E se você crê assim, bata palmas ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Agora aguarde. Precisamos saber realmente quem somos diante de Deus. Precisamos saber se realmente Deus está tomando conta da nossa vida. O salmista olha para a sua própria vida, mergulhada onde? Na tristeza, por razões que não diz. Ele procura o quê? Um caminho para voltar o quê? A sorrir. Davi estava triste, Davi estava angustiado, Davi estava com medo. A sua primeira tentação foi soltar a língua e falar tudo que lhe viesse à mente. Ele olhou em volta e desistiu. Suas palavras seriam mal o quê? Interpretadas. Quantas e quantas vezes eu erro com a minha esposa, você erra com a esposa? Falo que não deve. Acho que só o pastor Rafael, que é mais santo aqui, não deve falar nada com a Tayane, né? Ou ela que fala. E vice-versa. Às vezes nós falamos coisas que depois nós nos arrependemos. É assim com você? Depois que sai, não tem como voltar atrás, né? O que é que nós precisamos fazer? Eu não ouvi uma palavra que é certa quando você erra. Glória a Deus, aleluia. Tem um crente aí, hein? Pedir perdão, gente. Nos relacionamentos é de suma importância. Você errou com seu cônjuge, com seu filho, com seu amigo, com seu próximo. Temos que pedir perdão. Amém? Não pode jamais nós ficarmos à mercê daquilo que os inimigos veem sobre nós para nos bloquear em qualquer situação. Nós temos a esperança do nosso Deus, decidimos a seguir a Jesus Cristo e nós liberamos perdão. Eu ouço um amém? Precisamos ter isso dentro de nós. E Davi estava onde? Diante dos seus inimigos. Ele olhou em volta e desistiu. Ele não poderia abrir o seu coração para aquelas pessoas, porque elas não teriam para ele a resposta da cura para a angústia, para as dores que ele estava sofrendo. Ele decidiu então se calar. Mas a palavra que nós lemos aí diz que o seu coração começou a queimar, a arder. E o fogo começou porque ele se calou. Muitas vezes nós nos calamos e começamos a estar angustiados, tristes, e não temos com quem falar. Davi mudou. Sua angústia solitária só o que aumentou.
tomou por último a melhor escolha, e que nessa noite todos nós também possamos tomar a escolha de abrir os nossos corações para o Senhor Jesus Cristo, para que venha cura, para que venha restauração, para que a angústia saia, que não enraize dentro de nós nenhum sentimento de amargura, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e que Deus faz tudo novo. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Davi então para de se calar. Davi então tomou o último e a melhor escolha. Decidiu orar e abrir o seu coração com sinceridade, falando tudo o que ocorresse, mas a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele toda a nossa adoração. Em seu pedido, ele reconhece a sua o quê? Fragilidade. Ele, em seu pedido, falando com Deus, ele vê a sua inutilidade dos seus esforços em direção ao quê? À felicidade. Ao fazer e abrir o seu coração, Davi começa a dizer assim: eu sei que daqui dessa fonte vai jorrar água que vai me curar, vai me purificar, vai me lavar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela só precisa estar dessa maneira. Então, em nome de Jesus, olhe para você e diga para você mesmo: quem eu sou na presença de Deus? Eu sou, como Davi, em primeiro lugar, é preciso estar convicto da minha fé em Deus. Quem nós somos? Nós precisamos, como Davi, ter a convicção que eu preciso estar convicto da minha fé em Deus. O salmista faz um autorretrato e nos descreve 3 certezas que ele tem de si mesmo, eu coloquei aqui. Primeiro, é preciso que eu e você reconheçamos os nossos erros. Ele diz, se você depois ler aí na palavra, ele se identifica sendo uma pessoa frágil. Uma pessoa frágil é uma pessoa dotada de sentimentos, de fraquezas, forças. É uma pessoa que tem sentimentos. E às vezes, quando nós estamos assim, angustiados, nós nos sentimos fragilizados. Mas nós precisamos ter a certeza quem é o Deus que está operando. Davi estava se sentindo dessa maneira, fragilizado, não é? Se você depois ler no Salmo 73, 78, 33, pelo que consumiu os seus dias como um sopro e os seus anos em repetindo terror. Davi usa a expressão dizendo ele era como um sopro. Era uma maneira que ele estava expressando no versículo 5, dizendo da sua fragilidade. Mas ele sabia que mesmo ele sendo dessa maneira, ele sabia que Deus poderia abençoar a vida dele. Mesmo você, diante de tudo, se sentir fraco, sentir fragilizado, tenha sempre a certeza que através das suas convicções, através da sua fé, Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você de uma maneira. O salmista entendia isso. Ele vai dizer no Salmo 62, versículo 9: os homens de origem humilde, guarde bem isso, não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, preste bem atenção, juntos não chegam ao peso de um sopro. No Salmo 144, versículo 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Em Isaías capítulo 22, capítulo 2, versículo 22 diz: parem de confiar em homens, cuja vida não passa de um sopro, em suas narinas que valor ele tem. Ou seja, não podemos confiar nas nossas fraquezas, não podemos confiar no poder das pessoas, só podemos confiar no poder soberano do nosso Deus para abençoar e nos fortalecer a cada dia. Era uma fraqueza de Davi, era fragilizado. Ele continua dizendo, ele é influenciável. Preste bem atenção. Por que Davi se calou? Porque ele sabia que aonde ele estava ali não era um ambiente propício.
Ele não poderia abrir o seu coração para os seus inimigos. Quantos de nós sabemos que temos um Deus que podemos estar nos nossos lares, a sós com Deus, tendo intimidade com o Senhor, e abrimos os nossos corações, os nossos sentimentos para as pessoas que não têm capacidade de nos influenciar positivamente? Precisamos aprender que nós caminhamos na igreja, e lá no início da sua caminhada você bebia o leitinho. Alguém levava você até a presença de Deus, alguém convidou você para estar na igreja. Mas quando você caminha, Deus já começa aquele leitinho fazer um mingau. Do mingau faz um angu, do angu dá uma picanha para você e você começa a se fortalecer. Agora não é mais para você viver dessa maneira não, sendo influenciado pelo mundo, pelas pessoas. É para você ser influenciado pelo poder soberano do Espírito Santo, para você se fortalecer e crescer na presença de Deus. É importante. É importante. O salmista, como todo ser humano, está cercado de pessoas. Ele não precisa temer as pessoas de boa índole, preste bem atenção, mas sabe, não é? Que precisa temer aqueles que gostam de falar da vida alheia. Tem muita gente, pessoas que influencia, para o mal. Tem gente dentro da igreja que precisa se converter a língua, converter a mente, o coração, entregar a sua vida totalmente a Jesus e fazer aquilo que é certo. O que é errado é do diabo. O que é de Deus é que eu e você venhamos abrir os nossos lábios para falar das coisas santas e verdadeiras, para chegar a alcançar o céu, que é o nosso lugar. Precisamos andar dessa maneira. Perdoe mais, cuide mais um dos outros. Se o teu irmão cair, vai lá, ajuda para levantar. É interessante isso. Tem muitas pessoas que não fazem mais os trabalhos na igreja. Tem muitas pessoas que parou na sua caminhada dizendo: isso não é mais para mim. Falar do amor de Deus é para todos nós. O Senhor vai cobrar a você dos feitos. O Senhor vai falar para você: por que você não falou do meu amor para essa pessoa? Por que você não se dedicou? Porque muitas vezes nós estamos influenciando as pessoas para as maneiras erradas, para as coisas erradas. Aqui na igreja, na presença de Deus, eu preciso purificar a minha vida, eu preciso entregar a minha vida a Cristo Jesus e ser transformado. A igreja de Deus não pode andar de qualquer maneira não. A igreja de Deus tem que andar na santidade, consagrando a sua vida, vivendo o que Deus tem para você. O salmista estava assim, mas ele sabia que ele não poderia se abrir para aquelas pessoas. Ele sabia que ele não poderia viver de uma maneira que não fosse agradar a Deus. Mas ele estava fraco, ele estava angustiado, ele estava fragilizado. Ele não poderia se deixar a ser influenciado pelo mal. Na minha vida, na sua vida, nós não podemos andar dessa maneira, em nome de Jesus. Você passe por lutas, passe por aflições, mas saiba que o seu Deus está olhando para você. Ele vai te socorrer, Ele vai lá no seu problema, Ele vai lá na sua enfermidade, Ele vai lá na sua casa, Ele vai lá no seu marido, Ele vai lá no seu filho. E se é de Deus, Ele vai tirar da onde Ele estiver, porque Ele é poderoso. Basta uma única palavra do Senhor, mas eu tomo posse disso. Eu tenho esperança que meu Deus está agindo. Eu não vou me entregar. Você não vai se entregar, porque a tua vitória está chegando em nome de Jesus. Então preste bem atenção. O salmista sabe que essa prática, o que é? Perigosa. Primeiro, elas são o que? Abomináveis para Deus. Então eu preciso o que? Valorizar. Eu preciso que eu influencie as coisas que são de suma importância. A influência, meus amados, é algo que precisa todos nós sermos cercados com as coisas positivas. Você entra na igreja, você lê a palavra de Deus, você caminha, você tem algo novo para você. E agora como é que você faz? Você joga fora? Você destrói aquela semente que foi plantada dentro de você? Davi então,
ele reconhece uma coisa que todos nós, nessa noite, precisamos pensar. Ele é pecador. E quem não é pecador aqui, levanta a mão. Quem não é pecador, não tem. Todos nós somos pecadores. A palavra diz: livra-me de todas as minhas transgressões, versículo 8. Davi está expressando, dizendo para Deus: olha, Pai, o Senhor me conhece, sabe dos meus pecados, sabe dos meus erros. Ele não precisava se esconder. Tem pessoas que estão perdendo a esperança de coisas boas de Deus, porque não está reconhecendo os seus próprios erros, pecados. Amados, eu vou falar uma coisa para você. É perigoso um pastor subir nesse púlpito e não ter uma vida no altar. Ele está se condenando. Eu posso estar me condenando. Então é importante que você reconheça como Davi reconheceu: Senhor, livra-me de todas as minhas transgressões. No versículo 11, tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Ele não estava se escondendo, ele estava angustiado, ele estava fragilizado, mas ele sabia que Deus conhecia ele na intimidade. Deus conhece todos os seus filhos. Não adianta você se esconder, não adianta você tentar camuflar o seu pecado, o seu erro. Você só vai estar se condenando. Seja livre para adorar a Deus e viver o que Deus tem para você. Seja no pouco, seja no muito, mas seja abençoado, porque Deus é poderoso. É mais fácil, o bispo pregou aqui, eu acho que foi de manhã ou à noite, nós precisamos voltar a um tempo da simplicidade espiritual. Queremos, ele falou isso aqui, eu fiquei guardando isso na minha cabeça. Como que nós chegamos na igreja, já lemos até, talvez, acredito que a maioria já leu até esse texto, e diz: eu já sei até os pontos que vão ser falados. Perdemos a simplicidade de nos alimentarmos. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Nós não podemos colocar isso no nosso coração, meus amados. Cada dia que Deus colocar aqui através de uma palavra, é para que você se alimente do poder soberano de Deus. Nunca se coloque de uma maneira dizendo: eu sei, eu já sei como é que é. Não! Todo servo de Deus, a palavra de Deus precisa alimentar você dia e noite. Não chegue a um período e dizer assim: eu já conheço tudo da Bíblia. É um grande mal que está se alojando dentro das igrejas. Agora não tem mais fulano ou beltrano. Não tem mais aquele que servia de uma maneira, aquele agora faz uma coisa. Eu tenho um pavor, vou dizer para você. A pessoa que tem um talento para uma coisa, aí já pega aquela pessoa, papagaia ela toda e já ordena ela para certas coisas. Eu tenho pavor disso. Porque talvez Deus chamou para algo e querem dar mais alguma coisa que não é da vontade de Deus. Todas as coisas que você tem que vir do alto. Deus falar ao seu coração, Ele vai confirmar. As pessoas querem muito. Davi reconhecia. Davi tinha a certeza que mesmo diante de tudo, Deus estava operando. Então guarde isso no seu coração, não é? Primeiro ponto. Falta mais 10. Preciso estar convicto da minha fé em Deus. Segundo ponto que eu quero ler. Posso eu, você nessa noite, abrir o meu coração para quem? Para Deus. A primeira tentação do poeta Davi, em sua experiência desolada, é falar mal de Deus para os maus. Não foi essa. Ele até tentou, mas o seu coração ardia, queimava. Por quê? Ele era de Deus. Não angústie, guarde isso. Você pode até falar alguma coisa, mas você fale para Deus. Ele vai te abençoar. Agora, nunca fale mal do Senhor, porque Ele é o teu Deus que te abençoa a cada instante. Ele se corrige em sua experiência desolada para falar com quem? Com Deus. Ele começa com o pensamento voltado para os ímpios, com boa intenção de não os imitar. É assim que nós precisamos viver. Em primeiro lugar,
abrimos o nosso coração para o nosso Deus. O nosso interior, o nosso íntimo precisa ser primeiramente com Deus. Se o Senhor não operar um milagre na sua vida, se Deus achar que não é o tempo, espera, meu irmão. Deus vai providenciar o tempo certo de tudo acontecer. Não queira antecipar, não queira seguir uma direção e abrir o seu coração. Eu vou abrir, eu vou falar com fulano, que eu sei que fulano vai me abençoar. Alguém pode te abençoar no momento difícil financeiro da sua vida, um amigo, tudo bem. Mas se você não falar com Deus primeiro, se é da vontade dele, você sempre vai estar capengando na sua fé. Tudo primeiro tem que ser com a consulta do Senhor Jesus Cristo. Tudo na nossa vida. O trabalho que você vai estar, a pessoa, a varoa de fogo que você quer namorar, não é? Eu conversei esses dias com uma menina, eu falei para ela assim, não pede um namorado não. Não pede um namorado não. Pede um esposo, que ela está agoniada, está quase matando. Pede não. Pede um varão de fogo para você casar. E eu falei com ela assim, posso interceder? Pode, pastor, glória a Deus, aleluia. Não é? Tudo que você pedir, fale primeiro com quem tem poder e autoridade para te abençoar. Ele se corrige em sua experiência desolada, como eu falei, para falar com Deus. Ele começa o seu pensamento voltado para abençoar e não para destruir. Não é? Ele diz, meu coração, olha bem, ardia-me no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Você sabe o que me ensina nisso aqui? Quando o Espírito Santo, quando eu abro, quando eu pego a minha vida, coloco diante de Deus, Deus vai começar a falar comigo, ministrar na minha vida, falar de uma intimidade, que aquela presença maravilhosa com Deus, e vai transformando, vai mudando, vai nos curando. Quando eu busco, quando eu me dedico, Davi estava assim. Então ele, no início, ele começa com questionamento. Mas lá no caminhar, a mente dele já começa a abrir, o coração dele esquentar, né? Arder no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Aumenta o quê? O fogo do Espírito Santo, quando eu busco a presença de Deus, o ouvir de Deus. Ele diz, ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Davi estava se sentindo como um estrangeiro, mesmo ele não sendo. Mas ele estava o quê? Angustiado. Às vezes nós nos sentimos assim. Temos medo. Achamos que Deus não está nem aí para as nossas causas. Achamos que Deus não está nem aí para o que nós estamos fazendo. E nos achamos como filhos jogados de uma maneira. Ainda que um pai, um amante te abandone, ele não vai te abandonar. Deus não é um Deus que diz algo para você e depois te joga fora. Se isso está acontecendo na sua vida, é porque você está longe de Deus, é porque você não está abrindo o seu coração para o Senhor. Ele diz, ouve a minha oração, Senhor. Então você ora, então você busca, e Deus começa a fazer. Então você se dedica, grite, peça socorro. O meu socorro e o seu socorro vai vir, vai chegar no tempo certo, na hora certa. A maneira como eu busco, que vai mostrar se realmente eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. A maneira que eu busco vai dizer se onde está a minha esperança. A minha esperança e a sua precisa estar no Senhor. A palavra de Deus diz, não se deixe enganar, mas coloca o teu coração na minha presença. O que eu quero, o que eu devo, o que eu me dedico, é a cada dia abrir o meu coração, porque eu quero mais de Deus, sede de Deus, amor a Deus, dedicação ao Senhor Jesus Cristo. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você, eu preciso ter esperança para a minha vida. Qual é o tema deste salmo?
foi o último versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei eu de esperar? É o salmista falando com Deus. Minha esperança está em Ti. Ele sofre, mas ele sabia que a única esperança era Deus. Era o único caminho que ia trazer para ele a esperança de coisas maravilhosas para abençoar a vida dele. Davi tinha certeza, mesmo ele passando por tudo, eu preciso ter essa certeza no meu coração. A sua luta não acabou, a sua caminhada não acabou, nós estamos aqui de passagem, mas aqui nós precisamos estar esperando que o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, vai voltar para me buscar, vai buscar a sua igreja. Mas irmãos, pense, como que está a sua vida? Como que está a sua caminhada? O salmista está agora cheio de quê? De esperança. O que ele pede? O que nós podemos pedir? Ele pede que o Senhor seja a esperança da vida dele. O que nós precisamos pedir, não é? Nós precisamos manter escondido, não é? Todas as coisas de importância para com Deus. Pare de abrir o seu coração para falar de coisas que é íntima sua com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é poderoso e Ele está aqui. E eu e você não podemos viver com medo. Ele sabia que Deus o iria socorrer no dia da dificuldade, como está no versículo 12. O poeta desiste de forma e agora ele está se alegrando, porque ele sabia que a fonte era Deus para abençoar a vida. O povo que está diante de Deus precisa viver a cada dia na felicidade, esperando que naquele grande dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja que ora, que sente e se dedica a viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. A palavra de Deus a cada dia nos ensina. Ele diz: redime, ó Deus, a minha angústia. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, tens conhecido as minhas angústias. Salmos 31, versículo 7. Ele continua dizendo: tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia de alegres cânticos, livra-me de me cercas. Salmo 32, versículo 7. Salmo 34, versículo 6 diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Ele continua no 34, 17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ele continua: mas a salvação do justo vem da onde? Do Senhor, e Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. No tempo da angústia, no momento que você estiver passando, Deus está no controle, a presença dEle nos renova. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deus está presente aqui. Ele vai tirar você desse momento difícil, Ele vai tirar você do medo, Ele vai tirar você da angústia, Ele vai tirar você do desespero, Ele vai fazer a diferença. E no Salmo 50 ele diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Fique de pé comigo. Fique de pé. Sabe o que eu aprendo? Que quando eu invocar o Senhor, eu posso estar passando por qualquer coisa, mas o meu Deus vai estar, o quê? Como diz a palavra, eu te livrarei e tu me glorificarás. Glorifique a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele está aqui para abençoar. Ele está aqui. Invoque esse nome, porque esse nome é poderoso. A palavra de Deus diz: eu porém cantarei a tua força,
Pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tem sido para mim uma fortaleza e um refúgio da minha angústia. Deus tem controle da minha vida e da sua vida. Ele não vai deixar você dessa maneira. Mas você precisa ter esperança. Mas você precisa nessa noite saber que Ele é poderoso para te abençoar nesse lugar. Viva a cada dia. Viva adorando e bendizendo. Leia a palavra de Deus todos os dias, dobre o seu joelho todos os dias, medite dia e noite, cante louvores. Se na sua casa só você é cristão, adore ao Senhor, busque ao Senhor, e você vai ver um milagre. As comportas do céu serão abertas e derramada a bênção sobre a sua vida. A água de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, ela vai se cumprir, meu irmão. Então que seja uma noite do poder soberano do Espírito Santo de Deus, para tirar você desse medo e adorar a Ele. Levanta aí o teu clamor, levanta aí a tua voz, porque Deus te cura nessa noite, nessa hora, nesse momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos nessa noite e agradeça ao Espírito Santo de Deus. Que seja uma noite de renovo para você, igreja do Senhor, que você esteja esperando o grande dia, aquele grande momento, e pode ser hoje, mas que nessa noite você saia daqui não angustiado, mas fortalecido. A palavra de Deus diz: na angústia clamaste, te livrarei, respondeste no lugar oculto dos trovões, provei-te quanto às águas de Meribar. E ele diz: no dia da minha angústia clamo a ti, porque tu me responde. Deus vai te responder. Deus vai te responder hoje. Se você clamar, se você sair do medo. Davi estava, mas ele sabia que o Senhor ia responder a ele. Adore ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, meu Pai, que nenhum dos teus filhos aqui saia da mesma maneira que entrou, mas sinta que o poder renovador do Espírito Santo para caminhar, para lutar, para vencer, para ser um adorador do Senhor Jesus Cristo. Passamos sim, Pai, por lutas nos nossos casamentos, com filhos, com desemprego, com tantas coisas, enfermidades, depressão, fadiga, cansaço espiritual, Pai. Mas como salmista, ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus que poderia trazer o refrigério, era o Deus que poderia fazer ele sair do medo, da escuridão. Aleluia. A palavra de Deus diz: não se esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. E talvez nessa noite você precise que a presença e o poder de Deus venha agora, nessa hora, para te abençoar, para que você saiba que esse Deus está aqui. Você precisa clamar, você precisa agradecer, ser grato a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, Ele pagou um preço muito alto por mim e por você. Já foi pago a minha conta e a sua conta. Ele se fez pecador por mim e por você. Ele se lançou, Ele se deu. Foi derramado sangue inocente por mim e por você. Então clame ao Senhor na tribulação, e Ele nos livra das suas angústias, dos seus medos. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo, toca, cura, restaura e coloca-o de pé aqui, Pai. O teu filho que está cansado, estava desanimado, sem vontade de adorar, sem ler, de buscar, em nome de Jesus, que saia aqui um povo vibrante, para poder estar aqui sábado, para poder estar aqui domingo, para estar aqui, Pai, desenterrando os talentos e servindo ao Senhor com alegria, porque nós não fazemos para homens, nós fazemos para o Senhor, que nos abençoa. Você não está escravo de homens, você está escravo, você está na presença do Deus vivo que pagou o preço por você. Que em nome de Jesus, Pai,
nenhum dos teus filhos aqui deixe de buscar a tua presença. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. E quem está feliz, diga glória a Deus. E se você pode, bater palmas ao Senhor mais uma vez e adore a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Pai, nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos aqui nessa noite, e que eles tenham a tua graça, que eles tenham a alegria e a certeza que Deus nos abençoou nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.